habilitar o microfone de vocês. Então, desativei aqui. Opa, ativar o mudo de todos. Pronto, todos aqui com o mudo ativado. Tá gravando. Então, para quem não pôde assistir ao vivo, já vai gravar aqui. Então, novamente, desejo boa noite a todos vocês e sejam todos bem-vindos à nossa aula de metodologia. Estamos chegando na reta final, né, desse nosso primeiro semestre do curso. Tá vendo que a gente conseguiu vencer uma batalha, né? Todos vocês já fizeram uma avaliação bimestral, já fizeram 2 trabalhos mensais, não, trabalhos também bimestrais, fizeram também as atividades do desafio. Então, vocês estão ali, né? Quando vocês abrem o AVA de vocês, só vai faltar para completar ali, em regra, no geral, aquela avaliação do professor, né? Que tá lá vermelhinho em todos, né? Já que a pontuação mínima são 1.500 e para ter esses 1.500 precisa das 2 avaliações. A próxima avaliação vai vir lá para segunda ou terceira semana de junho. A gente ainda não sabe como vai acontecer, né? Nesses tempos de pandemia, de exceção total, a gente não sabe nunca o que vai acontecer ali na frente. Mas as aulas aqui a gente sabe que vão firmes e fortes. Então, não se preocupem com aquele vermelhinho que está lá, já já vai ser preenchido com a próxima nota do bimestre de vocês, que virá em junho, entre a segunda e a terceira semana de junho, que vai ser a nossa avaliação mensal. Bimestral, desculpa. Não conseguiu essa avaliação, não conseguiu a nota suficiente, que são 1.500 pontos, vocês ainda têm mais uma, né, que é a avaliação final, que é o exame. Então, a partir disso, se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Vamos para a nossa aula de hoje. Eu preparei aqui para vocês um resumo, tentei ser bem breve, né? Eu não quero falar geralmente a mesma coisa que está na apostila, porque já está lá à disposição de vocês, então a minha função aqui é aproximar vocês da matéria e trazer um conteúdo mais prático, mais simples para vocês acerca dessa nossa matéria de metodologia. Na aula passada, nós terminamos de falar, né, sobre o pré-projeto científico, falamos como que a gente faz uma citação, como que eu faço a citação, tenho citação direta, que é o recorte e cola. Essa citação direta, ela é igualzinha ao texto escrito, mas eu estou respeitando as normas de referenciação, então eu recorto e colo e coloco no meu trabalho de quem que é a autoria dessa citação. Essa é a citação direta, ela pode ser curta ou longa. A longa é aquela a partir de 4 linhas, eu faço um recuo, diminuo a fonte, mas sempre ali usando as mesmas palavras do texto. E temos também a citação indireta. Na citação indireta, eu copio a ideia expressada pelo autor do livro, né? E também faço a referenciação lá no final. E, por fim, a citação da citação, ou citação APUD. A gente terminou falando disso. E também eu disse para vocês que sempre que eu fizer uma citação no meu trabalho, né, eu faço lá deixa eu arrumar a câmera aqui, pronto. Eu faço lá minha pesquisa bibliográfica, uso pelo menos uns 4 livros, né, que é o mínimo que eu vou fazer o meu trabalho. Eu leio esses 4 livros e vou citando no meu trabalho. Então, quando o examinador pega seu trabalho para ler, ele vai lá no finalzinho, lá na bibliografia, e vai dar uma olhada. Quem que você referenciou lá? E aí, todo mundo que está escrito no seu trabalho, ele volta para o trabalho e tem que estar a citação lá, né? Não adianta só, como a gente vê muitas vezes acontecendo, as pessoas elas vão lá na bibliografia e joga
um monte de referenciação lá, um monte de bibliografia, um monte de autores, mas não citou esse pessoal. Então, esse é o jeito errado de fazer, né? Qual que é o jeito certo? Eu cito, e aí, ao mesmo tempo que eu cito, eu vou lá no final e escrevo lá a bibliografia dessa pessoa. Então, terminamos a aula falando disso, e na aula de hoje, nós vamos falar sobre eventos científicos, nós vamos falar sobre as novidades do mundo jurídico, quando elas acontecem, aonde que a gente vai pesquisar, e depois eles são publicados nos anais, e para que serve essa publicação na nossa vida, onde a gente coloca essas publicações, por que elas são importantes para nós, e também vamos falar do artigo científico. O artigo científico que vai ser usado aqui por nós, quando a gente terminar o nosso trabalho, nosso TCC, a gente vai resumir ele num artigo científico para a gente poder publicar e colocar lá no nosso currículo. Antes disso, então, deixa eu mostrar para vocês aqui, compartilhar a tela para vocês. Alguns de vocês não conhecem e vão conhecer hoje a tal da plataforma Lattes. Como que eu acho a plataforma Lattes? Deixa eu sair aqui, ó. Eu estava aqui olhando a plataforma Lattes, eu venho aqui no Google. Acho que vocês estão conseguindo visualizar, e aí eu vou explicar qual que é o sentido disso, né? E eu venho aqui e coloco assim, plataforma Lattes. E vai cair para um site vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Órgão lá do Executivo Federal, né? A gente tem o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, não é? O astronauta. E lá na plataforma Lattes, pessoal, nós vamos ter o tal dos currículos Lattes. O que é isso? Para que serve? Vejam, é uma plataforma que ela vai ela vai armazenar os currículos do pessoal que faz produção científica. Às vezes vem um ou outro, né, profissional do direito, fala assim, Marisa, gostaria muito de dar aula, né, dar aula em faculdade e tal, gostaria de iniciar a minha carreira como docente, né? E a primeira coisa que a gente fala para essa pessoa, tanto eu como o professor Chiquinho, a gente fala assim, me manda seu currículo Lattes. E aí, às vezes, a pessoa não faz a mínima ideia do que seja isso, né? E aí, o currículo Lattes nada mais é do que o cadastro dos dados dessa pessoa aqui nessa plataforma, ó. A plataforma Lattes é a que vai hospedar toda a nossa vida acadêmica, todo o nosso histórico acadêmico, quais foram as pesquisas científicas que a gente fez, qual que é a nossa graduação. Vocês se lembram que nas aulas anteriores eu falei para vocês quais são as escadinhas do nosso conhecimento? Vocês estão subindo o primeiro degrauzinho, que é o bacharelado. Já já vocês vão fazer outros cursos de extensão. Mas durante essa jornada acadêmica, pessoal, e também após essa jornada acadêmica, a gente pode fazer muitos e muitos trabalhos científicos, e esses trabalhos científicos, eles têm um registro. E esse registro vai ser feito aqui, ó, nessa plataforma. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Quando eu disse para vocês que para que uma pessoa possa ter a chance de trabalhar como docente, possa dar aula, a gente fala assim para ela, olha, manda o seu currículo no Lattes. O que significa, né? Ele vai mandar para mim só o link dessa plataforma aqui, que consta qual que é o histórico escolar dele, vamos dizer assim, né? Quais as pesquisas que ele elaborou, se ele publicou algum livro, se ele é doutor, mestre, especialista, qual que é o nível de formação dessa pessoa, né? Qualquer um de nós podemos fazer, inclusive vocês que estão agora começando, publicou algum artigo, participou de algum simpósio,
o seu nome foi lá para os anais de publicação. A gente já coloca aqui, já vai crescendo o nosso currículo Lattes, né? Participou de algum curso, fez algum curso, horas complementares, já vai lá, põe tudo no seu currículo Lattes. Deixa eu mostrar para vocês, né? Como que eu faço aqui? Deixa eu buscar o meu currículo Lattes aqui, só para fazer uma demonstração para vocês. Vamos lá. Vou pôr meu nome aqui, Marisa. Deixa eu fechar aqui. Busco. Vocês estão todos vendo a minha tela, se não tiver, me avisa, tá, pessoal? Olha lá, tá falando que eu me formei. Não, a minha. Cadê? Deixa eu clicar aqui. Vamos ver. Dá Olha licença, só, Pro. uma bebezinha dessa. Fala, meu amor. Boa Tá me ouvindo? noite. Opa! Não, eu estou te ouvindo, mas não consigo ver o slide, estou sem acesso. Mas alguém tá assim, gente? Alguém tá vendo? Eu só estou te ouvindo. Eu tô vendo. as Serras Gêmeas aí, professor. Professor. Ah, meu Deus, gente, agora vocês me complicaram. Ô, Helena, então o que você vai fazer? Sai e entra de novo, porque se a galera tá Tá. vendo, deve ser problema com o seu aplicativo. Pois é, na aula do Pro, que dia foi, amor? Eu não consegui entrar, sabia? Do professor Renato. Eu falava, ele disse que me ouvia, mas eu não ouvia ele, eu não tinha acesso. Então Vamos é ver. problema com o seu. Você está no computador ou você está no celular? Não, eu estou no Android mesmo. No celular. Sim, mas desde o início deu tudo muito certo no celular. Mas eu vou sair. Sai e entra de novo que você vê. Se fosse problema Tá. geral, aí teria um problemão aqui. Então sai e entra de novo. O resto da galera Desinstala e instala de novo. Pode ter ocorrido alguma atualização. Obrigada, vou dar uma olhadinha aqui. Ô, dó. É ruim, né, gente? Onde que eu estava? Então, vocês estão erguendo a mãozinha aqui. Ah, tá. Foi a Helena. Também tem como entrar, né, gente, sem precisar instalar aplicativo. Um aluno me mostrou, ele me mostrou que dava para entrar lá pelo navegador, sem precisar instalar nada, mas aí eu não sei, eu tenho o meu aqui no computador, eu já clico e já entro aqui. Para mim tá mais fácil assim, não sei. Também não tento inovar muito para não estragar aqui um negócio que está funcionando para mim. Então, deixa eu voltar aqui. Ai, meu Deus, acho que eu saí de onde eu estava. Peraí, agora eu vou voltar. Eu estava mostrando para vocês a minha plataforma Lattes. Então, todo o meu histórico acadêmico consta aqui, né? Os eventos que eu participei, quais foram as publicações, né? Só para a gente ter uma ideia, ó. Última atualização do currículo. Preciso atualizar, né? Fevereiro. Então, eu quero participar de um processo seletivo. Aí eu mando o link do meu currículo Lattes, né? Para a pessoa. Vamos lá, ó, os eventos que eu participei, o que é isso? Formação complementar. Aí a gente vai colocando, vai abastecendo lá o nosso currículo. Preciso arrumar aqui muita coisa. Ó, artigos publicados, apresentações, ó. Ixi, aqui vai longe, aqui que eu tenho um tempinho de estrada. Mas vejam, aqui no meu currículo, aqui vinculado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, lá na plataforma Lattes, na CNPq, eu vou ter o meu currículo Lattes. E esse currículo Lattes, então, ele vai ser um banco de dados da pesquisa científica, né? Eu vou lá e vejo lá o pesquisador, quem que é, pesquisador de carteirinha, qualquer um de nós podemos fazer lá o nosso currículo Lattes. E veja só, o Lattes aqui é o sobrenome, né, do César Lattes, que era um físico matemático que deu um nome aqui, a homenagem foi feita aqui no Ministério de Ciência e Tecnologia, a esse físico matemático brasileiro que trouxe muita inovação aqui para o nosso país. Então,
batizaram a nossa plataforma aqui, Lattes, em homenagem a ele. Então, a gente vai, quando eu falar para vocês de publicação de trabalhos científicos, significa, vai gerar um número para nós, e esse número a gente vai vincular na plataforma Lattes. Aí ela vai fazer uma pesquisa, né, entre esse número que eu coloquei no meu currículo e se existe esse registro. Para quê? Porque todas as publicações de revistas científicas, elas levam uma numeração. Então, eles vão fazer um cruzamento, como se fosse a Receita Federal aqui, para saber se aquilo que eu publiquei, se realmente tem algum registro em alguma revista, e eu posso colocar aquilo como uma publicação científica. Então, é um órgão muito sério aqui, e que a gente usa de base para acessar aqui o currículo das pessoas. Nós aqui, como estudantes de direito, né, a gente pode colocar lá os trabalhos científicos que a gente fizer durante a faculdade, que a gente pode fazer muitos durante a faculdade, e eles também vão servir para a gente como um critério de desempate, né, num concurso público, por exemplo, né? Lá no concurso público, um dos critérios do desempate é se você tem publicações no seu nome, se você já publicou artigo científico, livro, cada um vai ter um peso a mais para você passar na frente de vários outros candidatos. Então, veja que interessante, além de você aumentar o seu conteúdo de estudos, ele ainda também serve como um diferenciador, né, como um diferencial para nós aí na nossa atividade acadêmica. Então, aqui para conhecimento de vocês, essa então é a plataforma Lattes. Plataforma Lattes aqui ligada ao Ministério da Tecnologia. Deixa eu colocar aqui embaixo. Ministério, tem um nome, tem um nomão aqui, ó. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações de Comunicação. Então, é um órgão ligado ao Poder Executivo Federal. Fecha aqui, vamos voltar aqui para nossa telinha com o Word, e toda vez, então, que eu falar de publicação, a gente vai lembrar do Lattes, tal da plataforma Lattes. Tem aqui. Professora. Opa, pode falar. Boa noite. Boa noite. Tira só uma dúvida minha, Pro. Para, por exemplo, colocar o que nós já publicamos na faculdade, no meu caso, que eu já tenho uma graduação, essa minha pesquisa, ela teria que estar publicada em alguma revista. Só o de eu ter produzido não basta para que eu coloque no meu currículo Lattes, não, certo? vou te explicar, Tamires. Você pode transformar o seu... Você fez um TCC, foi isso? Você pode transformar o seu TCC num artigo científico, que é o que a gente vai falar agora, né? Como que você faz para transformar ele num artigo científico? Você vai resumir ele, e aí você publica ele numa revista especializada da área, né? Qual foi a graduação que você fez anterior? Eu sou graduada em História. História? Então, isso. alguma revista científica, né, voltada à história, e aí publicou, vai lá para a plataforma Lattes e coloca. Você já tem o currículo lá? Já. Então, aí você precisa, né, dessa publicação, pode ser até publicação digital. Atualmente a gente faz bastante publicação digital. Eu vou explicar para vocês, mas significa mais ou menos assim: você pega lá uma revista dessa sua área, e aí ela vai dizer quais são os requisitos para você fazer uma publicação de artigo científico. Aí você pega seu tema do seu TCC que você já fez, inclusive, Tamires, você tem que depois dar uma olhadinha, não sei se foi você que disse para mim que queria fazer metodologia de novo, mas se você já fez, você aproveita essa matéria, né? Não precisa necessariamente fazer novamente, mas também estamos na reta final. Enfim, você vai lá numa revista científica de história voltada a esse público, e aí vai estar escrito lá quais são os requisitos para publicação naquela revista. Você, então, transforma ele num artigo
e submete o seu artigo científico à apreciação deles. Se eles aceitarem seu artigo para publicação na revista, aí ele vai ser publicado e você vai ganhar lá um número de registro, vai vir a certidão, e aí você pode colocar lá no seu currículo Lattes essa publicação sua. Entendi. É muito legal, muito interessante você fazer. Tá bom. Tá? Obrigada. Nada. Inclusive, gente, nós aqui na faculdade, assim que vocês entregam o TCC de vocês, né? A gente escolhe, a gente seleciona alguns TCCs e o aluno também, se tiver essa disponibilidade, e aí a gente transforma em artigo científico e publica. E aí, por exemplo, né, a Tamires faz um TCC e aí a gente combina nós duas, eu pego o TCC dela e nós duas a gente transforma esse TCC num artigo e a gente vai lá e publica. Aí vem uma publicação em coautoria, a gente transforma, né? E aí a gente publica lá, mas dessa vez numa revista jurídica, e vamos lá e o nome da gente aparece lá nas publicações. É super legal, só para os TCCs top de linha que a gente escolhe aí. Eu tenho certeza que o de vocês vamos transformar em artigo científico. E falando em artigo científico, deixa eu beber água, gente, que eu tô ofegante. Não sei porquê, né? Não fiz nada o dia inteiro, só levantei colher. Falar em artigo científico, vamos lá. Que raio é esse de artigo científico? Vocês devem estar interessados já, porque é uma forma de uma publicação aqui. Como que eu faço? Olha lá. Artigo científico. O que é isso? Coloquei aqui, então, o conceito, que eu tirei da apostila. É um trabalho completo, ainda que com dimensões reduzidas, permite ao leitor o conhecimento do teor do trabalho. Não. Permite ao leitor o conhecimento do teor completo da pesquisa realizada, uma vez que descreve a metodologia utilizada, os resultados e se destina à publicação na revista científica. Então, eu posso, né, pegar o meu trabalho de conclusão de curso, lá que tem 60 páginas, e diminuir, condensar de forma com que ele vire um artigo científico por poder publicá-lo. E aí eu vou ter duas espécies, né, dois tipos de artigo científico. Um é um original, apresenta abordagens e temas originais, e a revisão. Resume, analisa e discute informações já publicadas. Vamos pegar o exemplo da Tamires. O TCC dela, ela disse que não publicou, né? Então vai ser um texto original, um texto dela, originalzinho. Se a gente resumir, para virar um artigo científico, a gente vai classificá-lo como um artigo científico original. Mas se o TCC dela for resultado de um resumo já publicado, então, nesse caso, vai ser uma revisão, um artigo científico de revisão, né? Nada muda, nada novo. Eu tenho aqui, então, uma ideia original ou uma ideia de outra pessoa que eu resumi. Essa aqui é a diferença entre os tipos de artigo científico. Mas vamos ver como que eles funcionam. E nós vamos perceber que é muito parecido com o TCC, só que menorzinho. Parece com o TCC, mas menor. Ele também vai ter elementos textuais, pré-textuais e pós-textuais. Vamos lá. Título, né? Eu vou falar de um título. Título e subtítulo devem figurar na página de abertura, diferenciados topograficamente por 2 pontos. O título deve expressar a essência do estudo e ser composto por um mínimo possível de palavras. O último artigo científico que eu fiz, não o último, né? O último no sentido de dizer o mais recente que eu fiz, era sobre embriaguez ao volante, né? Fiz em parceria com o professor Francisco. E aí a gente fez um artigo científico interessante, né? E aí a gente colocou o título assim, embriaguez, 2 pontos, um gatilho mortal. Eita, eu adorei meu subtítulo. Eu falei, olha só que interessante, a pessoa vai bater o olho e vai falar assim, nossa, então eu vou ler esse artigo, é um atrativo, né? O título nada mais é do que um atrativo para que as pessoas vão lá e tenham um interesse naquele artigo. Às vezes a gente
a gente está lá olhando as notícias e vem um título interessante, a gente vai lá e clica na notícia para ler. Então, o título e o subtítulo têm essa função, né? De atrair o leitor. Posso deixar sem subtítulo? Posso, mas se eu tiver um subtítulo legal, é interessante eu colocar. Aqui, né? Dentro ainda dos elementos pré-textuais, eu tenho o nome dos autores, né? Lembrando que quando eu for falar dos autores, eu sempre tenho que usar o pronome de modéstia. O que significa isso? Eu sempre coloco a outra pessoa que fez comigo primeiro. Eu sempre falo da outra pessoa primeiro. Por exemplo, quando eu falar que fiz um artigo científico com mais outra pessoa, que é o meu caso, eu vou falar assim: o Francisco e eu fizemos um artigo. Então, na hora que eu for me referir a esse artigo científico, eu uso o pronome de modéstia. Primeiro eu falo da outra pessoa para depois falar de mim. Já é uma forma de apresentação desse trabalho. Sempre lembrando de usar o pronome de modéstia, pessoal. Sempre a outra pessoa e depois a gente. E aí, o que eu tenho que colocar no trabalho acerca do nome das pessoas? Eu tenho que colocar, então, o nome de quem fez, seguido do título que essa pessoa tem, né? Se ele é mestre, se ele é especialista, se ele é doutor, né? Então, está escrito aqui. Eu tenho que parar de ficar falando, né? Nome deve ser acompanhado de um breve currículo, né? Se ele é doutor, se ele é especialista, o que ele é, né? E deve ser acompanhado do breve currículo que qualifique a área de conhecimento. Está lá formado em ciências criminais, mestre, doutor em direitos humanos, vou lá pôr o mini currículo da pessoa, bem como endereço postal e eletrônico. Isso aqui já está um negócio bem ultrapassado, né, gente? E-mail parece que já está bem ultrapassado, mas está lá na norma da ABNT. Vamos colocar o e-mail da pessoa, né? Essa aqui é a informação referencial, então. Devem aparecer no rodapé, indicado por asterisco na página de abertura, ou opção, no final, né, lá nos elementos pós-textuais, devem ser colocados os agradecimentos, a data da entrega, a produção do periódico. O resumo na língua do texto. Resumo aqui, pessoal, não é introdução, aqui é só vou ler aqui para vocês. Resumo é elemento obrigatório, deve ser uma síntese do trabalho construído de uma sequência de frases concisas e objetivas, não ultrapassando 250 palavras, seguindo logo abaixo das palavras-chave ou descritores, conforme a norma 6068 lá da BNT. Deixa eu colocar aqui. Olha só. 250 palavras, né? Vejam que esse resumo é bem breve mesmo, ó. Esse texto, esse materialzinho que eu preparei para vocês, que tem 7 páginas, ele tem, olha aqui o tanto de palavras, 1.600, que raiva desse trequinho, 1.600 e poucas palavras aqui, não está aparecendo mais, 1.622 palavras. Então, nesse resumo pré-textual é uma coisa bem simples, até 250 palavras. O poder de resumir, o poder de síntese, conforme a gente já conversou algumas vezes, pessoal, é o que vai diferenciar o bom escritor. Então, a gente tem que ter um poder de síntese, de escrever com menos prolixidade. Depois, palavras-chave na língua do texto. Atenção aqui, tá? Para a tal das palavras-chave. Nunca palavras-chaves. Nunca. Palavras-chave. Aqui é uma regrinha, né, da língua portuguesa. Quando eu pego um substantivo e transformo ele em adjetivo, que é a chave aqui, ó, ele não varia. Então, ele vai ficar palavras-chave. Tem que ficar esperto com isso, que eu já vi tantas vezes história de palavras-chave. Uma vez eu fui fazer um curso jurídico, né, que é um curso bem renomado, e a pessoa que estava explicando
para a gente como que tinha que fazer, ela não parava de falar palavras-chave. E eu fui me irritando com essas palavras-chave dela, que é um erro crasso, né? Palavras-chave, porque o que tinha que fazer nesse curso? Olha só como que era pancada, né? Um curso para concurso. Eles davam metas diárias de estudos para a gente, né? E aí você tinha uma folhinha. Hoje, dia 26 de maio, eu tenho que estudar esses temas aqui. Aí estava lá, por exemplo, controle de constitucionalidade difuso, direito penal, tinha que estudar aqui crimes contra a dignidade, crimes contra a integridade corporal, enfim, eu pegava uns crimes lá. E aí tinha uma meta de cada coisa. Máximo tinham 3 metas por dia. E aí você ia para o livro. Eu sabia o que era, eu tinha um roteiro, que era um mapa, e você ia para o livro. Só que quando você lia a folha, você tinha que fazer ou palavras-chave acerca do texto, é até uma dica legal de estudo para vocês, ou perguntas sobre o que vocês leram. Porque a gente tem o costume, né, de ler o texto, aí passa aqui. Aí quando está na terceira folha, a gente está lá pensando na fatura do cartão de crédito, não sei se acontece com vocês, acontece comigo direto. Estou aqui na quarta folha, estou lembrando da fatura do cartão, estou lembrando da conta de água, estou lembrando de um monte de coisa, mas eu já estou viajando na maionese. Então, qual que era a dica deles para manter o foco no estudo, né? Era ou a gente faz em formas de pergunta, eu não viro a página enquanto eu não fizer 3 perguntas sobre o que eu li nessa página, ou faço 3 palavras-chave acerca do que eu li. Se eu fiz pergunta e eu consegui responder, ou se eu fiz a palavra-chave e consigo lembrar o que significa isso, aí me permite mudar de página. E essa pessoa estava explicando, né, para nós, e eu estava achando interessante. Falei, nossa, que interessante, né? Porque assim a gente não viaja, né, no meio não perde o foco, né? Só que a pessoa ficava falando um tanto de palavras-chave, que eu fui me irritando com isso. Mas depois eu falei, pô, o curso é bom, né? A gente não tem que comprar o livro pela capa, né? Não foi porque a pessoa que estava querendo vender o curso estava falando desse jeito que eu ia fraquejar e não fazer. Acabei fazendo, pessoal. O negócio era pauleira, mas me centrou assim, né? Me mostrou que para eu estudar eu tinha que manter um foco e disciplina ali. E sempre eu acho mais fácil fazer perguntas sobre o texto que eu li. Leio o parágrafo lá 3 vezes, faço uma pergunta aqui para ele e eu tinha até um caderninho de perguntas sobre o texto. É interessante porque a gente não esquece mais o tema. Se a gente vai lendo ao léu assim, a gente acaba esquecendo. Então, quando a gente fala em palavras-chave na língua do texto, no meu artigo científico aqui, eu estou querendo mostrar assim, qual que é o núcleo do texto? Qual que é o resuminho desse texto? Se eu falo uma palavrinha, será que eu consigo identificar do que esse texto está falando? O leitor, quando pega o meu artigo científico e ele bate lá, olha lá, embriaguez, dolo eventual, ele já sabe o que eu vou tratar no texto. Então, é isso a palavra-chave dentro do meu artigo científico. Então, o que ele significa? É o elemento obrigatório, deve aparecer logo abaixo do resumo, aquele resuminho de 250 palavras, antecedida da expressão palavra-chave. Deve ser separado por ponto e finalizado por ponto também. Então, como que ficaria aqui depois do resumo? Eu ia colocar assim, palavras-chave, 2 pontos. Aí no meu artigo lá que eu coloquei, embriaguez, ponto, dolo eventual, vocês vão aprender tudo isso, tá? Culpa, consciente. Então, quem pegasse para ler esse artigo já ia saber o que eu estava tratando ali. E seria elemento pré-textual. Vamos para o próximo aqui, elementos textuais. Dentro do elemento textual, eu tenho aqui o tal do desenvolvimento do meu texto.
O meu texto, ele vai ter o desenvolvimento dele, quando eu vou falar do tema, quando eu vou explicar qual foi a metodologia que eu usei, onde eu quero chegar com esse meu texto. Dentro do desenvolvimento, eu preciso da introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, eu vou delimitar o assunto tratado. Aqui, vamos ler aqui. Parte inicial do artigo, onde devem constar a delimitação do assunto tratado, os objetivos da pesquisa, os elementos para situar o tema no artigo. Também deve ser apresentada a estrutura que conterá em cada uma das suas partes de maneira objetiva. No desenvolvimento do texto, eu vou colocar parte principal do artigo, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto tratado. E aí, lembrem-se que, lembre-se não, ainda não falei, mas o artigo científico, ele vai ter lá em torno de 16, 12, 20 páginas, vai depender da revista científica que aceitar. Então, eu posso dividir esse tópico aqui do desenvolvimento do trabalho em subtítulos, subtópicos, né? Só que tem que ter pelo menos 3 linhas para eu colocar um subtópico. E aí vai ser o desenvolvimento do meu trabalho. Lembrando, né, que eu tenho que fazer aquela regrinha de persuasão, eu quero convencer o leitor sobre o que eu estou falando, né? Então, vamos supor que eu queira convencer o leitor que todo mundo que bebe e dirige comete crime. Então, como que eu faço esse raciocínio persuasivo? Primeiro eu coloco uma tese de que não é crime. Aí depois eu ponho mais três parágrafos dizendo que é crime, sim, argumento no sentido que é crime. Se eu quero dizer que não é crime, então, primeiro parágrafo que eu coloco lá que não é crime, e nos outros 3 eu coloco... Não, se eu quero dizer que não é crime, primeiro eu coloco que é, e nos outros tópicos eu coloco que não é crime. Porque o leitor, ele vai ficar sempre com a última palavra que você deu, com sua última ideia na cabeça, né? Então, se eu quero convencer o leitor de que não dá para a gente de antemão dizer que uma pessoa que pega o carro e dirige bêbada, ela quer cometer um crime, né? O dolo é vontade livre e consciente de praticar o crime. Às vezes você, por irresponsabilidade, bebe e dirige, mas isso não quer dizer que você, eu vou beber porque eu vou matar, né? Então, são caminhos diferentes na vida, né, que você vai explicar no trabalho e você quer trazer o leitor ali para o seu lado, para o seu raciocínio jurídico. Então, quando a gente vai desenvolver esse trabalho aqui, a gente tem que fazer o texto em tópicos, até para a leitura não ficar cansativa, né? Quando a gente pega um livro, por exemplo, a gente vê, se ele está dividido em tópicos, fica mais fluida a leitura do que aquela leitura contínua, né? A gente abre um livro assim e fala, nossa, 3 páginas aqui sem cortar, sem um tópico, não é mais difícil de ler? A mesma coisa aqui, quando a gente está escrevendo, é bom a gente cortar o raciocínio aqui, fazer um subtópico e continuar. Essa aqui é dentro do desenvolvimento do tema. E, por fim, a conclusão. Na conclusão, nessa parte da conclusão, eu vou retomar o que eu disse lá em cima, sem inovar nada. Eu só retomo as teses, mas eu não inovo, né? Aí eu coloquei aqui na conclusão. Retoma a tese e não inova. Não posso colocar assuntos novos na conclusão. Aqui é um erro crasso. Então, se eu for transformar o meu TCC num artigo científico, eu vou ter que cortar bastante coisa, né? Eu vou ter que adaptar ele conforme a revista científica disser, que é o jeito que eu vou usar, né? Não pensar que nosso TCC tenha 56 páginas. Aí eu vou lá na minha revista científica, vou publicar lá na revista dos tribunais ou lá no IBCCRIM. Aí eu, que legal, sai o edital, tá lá para o artigo científico deles, máximo 20 páginas. Putz, então eu sei que eu tenho que diminuir lá. Aí eu vou e tiro as partes históricas, né? Geralmente eu pego só o essencial da parte histórica, enxugo e coloco lá no meu artigo científico. Por fim, elementos pós-textuais,
a ABNT manda a gente fazer, e a revista científica vai dizer qual, né? Preciso fazer também uma parte em língua estrangeira. Pode ser inglês, francês, espanhol, qualquer tipo de língua estrangeira. Porém, a revista científica que vai dizer para a gente, né, no edital que a gente for publicar, qual que é o tipo de língua, qual é a língua, né? Então, tá aqui, elementos pós-textuais. Título e subtítulo na língua estrangeira. Aqui, é o mesmo título apresentado no início, em uma língua que pode ser inglês, francês, tal. O mesmo resumo eu mando lá para a língua estrangeira, as palavras-chave. Reclamei tanto das palavras-chave e eu que estou falando, né? Isso aqui é o castigo. Notas explicativas. Notas explicativas são informações que servem para acrescentar os dados de alguma explicação no texto. Não são longos, com o objetivo de esclarecer alguma coisa, acrescentar informações e tal. Notas explicativas. Vou explicar a nota explicativa para vocês. Na aula passada, nós falamos de citações. A citação, ela é feita dentro do texto, né? E eu referencio no final. Vou lá, coloco da onde eu tirei, a citação pode ser dentro ou fora do contexto. Quando eu contextualizo o autor ou quando eu coloco entre parênteses, vai ser fora do contexto. Porém, a gente não falou nada da tal da nota de rodapé. E olha só por quê. Essa nova configuração aqui vai dizer, eu posso usar uma nota de rodapé não para fazer referenciação, mas para fazer notas explicativas, para explicar alguma coisa dentro do texto, eu vou lá na nota de rodapé para explicar, e não para fazer referenciação de autor. Então, essa é a diferença. A referência, ela vai vir aqui embaixo. Também tem referência no artigo científico? Sim, né? Eu tenho que fazer todas as referências, né? Sempre que eu tirar alguma coisa de algum documento, eu vou lá no meu TCC e referencio. No meu TCC não, no meu artigo científico, eu vou lá, vou dizer de onde eu tirei essa ideia, vou citar e vou colocar no final lá na bibliografia. Gente, a minha gatinha aqui tá terrível, não sei se vocês estão percebendo, mas ela tá tirando minha concentração. Eu já vou tacar uma água nela aqui já já. Glossário. Glossário nada mais é, pessoal, do que um dicionáriozinho, né, das palavras que a gente colocar lá em juridiquês, né? O nosso trabalho, como é um trabalho jurídico, não pode fugir do jurídico. Volta e meia vão aparecer palavras, né? Palavras mais técnicas. Então, pode ser a opção fazer um glossário lá, colocar algumas palavras que ninguém entende lá no final. Sempre, né, em ordem alfabética. E eu coloco lá no final essa referenciação. O glossário. Apêndice e anexo. Apêndice e anexo nós já falamos na aula passada. Qual que é a diferença entre eles, né? No apêndice são fontes usadas, feitas pelo autor do texto, que ele quer colocar no trabalho. Então, ele coloca lá no final como apêndice, é opcional. Fez um questionário, fez uma entrevista, então as anotações dele ele pode colocar lá no final como apêndice. Para a gente lembrar, para eu lembrar do apêndice, né, eu uso uns mapas, assim, uns gatilhos, né? Eu vou lembrar que o apêndice é uma coisa minha, né? Então, o autor, se for do autor, é o apêndice. Se for de pessoa que não é o autor, que seja ele pegou de outra pessoa, aí eu vou chamar de anexo. A diferença entre um e outro é exatamente essa. O apêndice é feito pelo autor e o anexo é feito por um terceiro. Então, vamos ver o que eu coloquei aqui. Os apêndices são identificados por letras maiúsculas, consecutivas, travessão. Aqui é como que eu faço lá, né, no trabalho. Texto do próprio autor do trabalho com o objetivo de esclarecer algum aspecto de conteúdo, apresentar os instrumentos utilizados para coletas de dados ou outra informação que seja relevante ao estudo. Então, eu fiz uma entrevista, eu fiz um questionário, eu vou colocar lá no apêndice. Anexo, elemento opcional.
Os anexos são identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. Os anexos são constituídos constituídos por textos ou documentos adicionais que esclarecem ou acrescentam informações importantes para o estudo, e eles são elaborados por outro. O anexo, então, aqui é pelo autor, e aqui é por terceiro. Muito cuidado, pessoal, com essa história de anexo. A gente usa muito esse anexo no nosso mundo jurídico, a gente usa muito essa palavrinha anexo. E a gente vê, né, muita gente errando quando vai usar essa palavra. O que significa anexo, né? Anexo é uma coisa grudada, apensada, juntada. Então, quando a gente fala que anexa, a gente já sabe que é uma coisa grudada. Não posso colocar eu anexei junto, senão eu juntei junto. Estou sendo redundante, né? Então, às vezes a gente lê nas petições assim, vai em anexo comprovante das guias de recolhimento das custas judiciais. Aí, às vezes, a gente lê assim, em anexo junto à guia. Você fica, puxa, a hora que o juiz lê aquilo ali, ele já fica, ele não sabe o que significa anexo. Então, para nós aqui, nós sabemos que anexo é uma coisa que se junta, né? Por exemplo, o inquérito policial, ele vai ser anexado ao processo criminal. Então, nada mais é do que junta um documento no outro, esse é o anexo. Então, a gente não fala anexa junto. É assim, só para um conhecimento aqui a mais para nós. E no caso do trabalho científico, anexo significa os materiais de terceiros que eu usei e eu vou colocar no meu trabalho aqui no final. Por exemplo, uma estatística que eu peguei lá no site do IBGE, ou uma lei que eu tirei lá no site da prefeitura, uma lei municipal, um decreto regulamentar, alguma coisa assim, eu vou lá e coloco como anexo. Já que eu citei lá no meu artigo científico, eu coloco lá no anexo. Esse aqui, então, feito por terceiros. Algumas observações aqui. Número mínimo de páginas. Não há normatização. Depende da revista para qual o artigo se destina. Quando as revistas publicam as orientações para apresentação do artigo, definem, além da formatação, a quantidade mínima e máxima de páginas. Cada revista vai trazer um edital de como que ela vai publicar, né? Como que serão publicados esses artigos. E aí, a gente vai lá dar uma olhadinha, né? Poxa, a formatação aqui é Arial. O espaçamento qual que é, se é simples. A gente tem que seguir o que está escrito ali, não tem uma normatização da OAB, não, da ABNT. No tópico desenvolvimento, dentro do elemento textual, cada seção será identificada conforme o assunto desenvolvido e com relação direta ao assunto central do estudo apresentado. Inclusive, o título desse tópico deverá remeter ao assunto mais abrangente dentro dele tratado. Não é correto dar o título de desenvolvimento. O que isso quer dizer? Quando eu estou lá escrevendo o texto, eu tenho a parte escrita do trabalho, né, que é o elemento textual. Ele vai ser dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando eu estiver falando do desenvolvimento, eu não vou usar esse nome desenvolvimento, eu vou separar ele em tópicos, né? Se eu estiver falando sobre esse artigo científico, né, sobre embriaguez ao volante, eu vou colocar assim, do estado patológico, da embriaguez patológica, vou explicar o que é embriaguez patológica, e aí eu destino 2 parágrafos para isso. Depois, o que é o dolo eventual, mais 2 parágrafos para falar o que é dolo eventual. Então, eu vou dividir em subtópicos, mas que tem a ver com o texto global. Essa aqui que é a sacada desse tópico que eu coloquei. E aqui, não separar uma seção com um texto que contenha somente 3 linhas, por exemplo. Aqui nessas seções, então, quando eu separo um tópico, eu preciso pelo menos ter
um parágrafo com mais de 3 linhas para eu separar. Então, essa foi a explanação de como que eu faço um artigo científico. Em resumo, pessoal, o que eu preciso lembrar? O que eu preciso lembrar do meu artigo científico, né? Ele tem a mesma cara da pesquisa científica, preciso ter material bibliográfico, problematizar, e na hora de colocar no papel, ele vai ser mais sintético, né? Ele vai ser mais resumido. Qual vai ser a formatação dele? Como eu vou usar esse artigo científico para publicar em alguma revista, já que eu quero colocar essa publicação lá no meu currículo Lattes, eu preciso saber o que essa revista quer, porque a revista vai dar um edital, vai me falar o que ela quer nesse artigo. E se eu atender ao que a revista quer, se eu atender a normatização da revista, 16 páginas, falando sobre o assunto X, e entregar até tal data, ela vai aceitar meu artigo para poder analisar. E aí fica lá em análise, e a gente fica lá com o coração na mão. Será que vão aceitar? Será que vão aceitar? E aí, se eles aceitarem, eles publicam, nosso artigo sai bonitinho na revista científica, outras pessoas vão ter acesso a esse artigo, e o nosso conhecimento que a gente passou ali, o que a gente elaborou, um artigo científico é quase um filho para a gente, né? O que a gente elaborou, outras pessoas vão saber do que a gente elaborou e vão formar o conhecimento delas através do que a gente produziu ali. Isso é muito legal para nós. Então, a revista aceitou, eu corro lá no meu currículo Lattes e coloco lá e atualizo. É muito legal. Então, em resumo, quando a gente terminar o nosso TCC, a gente resume e faz um artigo científico para publicar na revista e aparecer para nós. Ótimo. Mas nem tudo é TCC e artigo científico. Nós temos alguns eventos maravilhosos para a gente participar da comunidade científica e jurídica. Não dá para falar de evento, de aglomeração nessa época de pandemia, né? Mas pode ser um evento virtual, quem sabe, né? Palestra virtual. Mas, enfim, aqui eu vou trazer para vocês alguns tipos de eventos científicos que existem, mas onde eu quero chegar com isso, né? A gente participando de eventos durante a graduação ou após a graduação, a gente participa por vários motivos, né? O primeiro deles, a gente vai conhecer outras pessoas falando sobre o mesmo tema. A gente tem na faculdade de Direito Penal, Direito Civil, professor falando daquele tema. E aí a gente vai ouvir de outras pessoas, parece que é outro tema, né? Parece que tem uma pessoa joga uma luz diferente sobre o tema. E um tema que às vezes era difícil da gente entender, ele se torna mais fácil, porque ele pode ser explicado de uma forma diferente, né? Então é muito importante que a gente escute outras pessoas falando acerca desses temas, né? E nesses eventos científicos, eles trazem bastante novidades para a gente do mundo jurídico, né? Eu participei de alguns eventos jurídicos, alguns eventos muito interessantes, né? Que a gente ia lá e aí mostrava, por exemplo, o que me chamou bastante atenção foi a gente fazia muito, a gente não, né? Meu irmão fazia muito cálculo trabalhista, tinha que ficar colocando lá, fazendo conta e tal, e eu fazia cálculo de prescrição penal. E era o ó, né? Ficar fazendo as continhas lá, e a gente pensa que direito não tem matemática, e tem matemática sim, né? A gente tem que aprender a fazer memória de cálculo de indenização no cível, a gente tem que aprender a fazer cálculos trabalhistas, cálculos de prescrição, enfim. E aí, nesse evento científico que eu fui, tinha um programa, naquela época, acho que deve ter uns 10 anos isso, um programa que você pagava uma mensalidade, naquela época o negócio de informática era uma fortuna, você pagava uma mensalidade e você só colocava lá alguns dados do processo, dava um enter e trazia para vocês a prescrição pronta, ou seja, o meu serviço no escritório estava esgotado, né? Era só trazer aquilo lá que me substituía numa boa, né? Menos as piadinhas que eu ficava fazendo o dia inteiro, e isso não substitui. Mas
Eu, na hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa, eu quero isso para mim. Era só colocar a data do fato, a idade do réu, os dados do processo, o número do processo, vara, quando que o juiz recebeu a denúncia, quando que foi a sentença, dava um enter e já dava para saber se teve prescrição virtual, prescrição retroativa, prescrição superveniente, todos os tipos de prescrição, gente. E eu fiquei desesperada de ver aquilo, porque eu falei, meu, que legal e tal. Nunca tinha ouvido falar, não sabia que isso existia. Mas por quê? Porque eu saí daquele mundinho desse tamanho que eu tinha ali do escritório, fórum, escritório, e fui participar de um evento científico. Só para constar, hoje em dia você consegue fazer isso só entrando no site do CNJ lá e coloca lá, calculadora de prescrição. Aí aparece, já tem esse serviço disponibilizado para todo mundo. Mas onde eu quero chegar, né? Esses eventos científicos são para a gente conhecer gente da área e conhecer as inovações. Vamos ver vários trabalhos sendo feitos lá que nos dá uma cor, um colorido diferente aqui para o nosso estudo. Temos vários tipos aqui, vamos falar um pouquinho de cada um deles, né? Ó, temos congressos, reuniões, não, congressos, convenções, simpósio, fórum, conferência, vamos ver o que mais. Palestra, jornada, mesa redonda, encontro, painel, sessão de comunicação, feira, apresentação de pôsteres. Vamos ver um pouquinho aqui. Eles têm, na verdade, né, essa classificação aqui, ela não é muito usada, porque geralmente tudo eles chamam de palestra, tudo eles chamam de colóquio, tudo eles chamam de simpósio, mas vamos lá, vamos ver o sentido delas, né? Congresso, reunião de pessoas competentes para discussão de alguma matéria. Esse competente aqui, vocês vão ouvir muito no mundo jurídico quando fala de competente. Esse termo competência, ele não quer dizer se a pessoa é responsável ou irresponsável. Ele quer dizer se compete àquela pessoa fazer, se é do métier dela, se é da linha de instrução dela ou não. Então, uma pessoa competente significa que compete a ela fazer aquilo, né? Ela tem uma formação específica. Então, quando a gente fala num congresso, eu tenho uma reunião com pelo menos de 3 a 5 dias, né? Entre pessoas que vão discutir determinada matéria. Mas quem está discutindo aquela matéria são pessoas que têm um conhecimento vasto acerca da matéria. E o congresso, faltou a apostila colocar aqui, ele não termina em um dia só, são vários dias, né? E os congressos jurídicos geralmente são pagos, a gente vai lá e assiste lá os congressos, vai lá e tem várias exposições, né? Tem vários trabalhos sendo apresentados, várias inovações. Esse é o congresso. Convenção. Convenção é reunião de um grupo, com o intuito de maior integração, transmissão de diretrizes, metas ou formação. Aqui na convenção, né, não é só para discutir. Aqui eu tenho uma meta e formação científica. Aqui a convenção é um pouquinho diferente, já que ela busca a formação. Simpósio. Reunião de cientistas ou técnicos para discutir e divulgar a experiência de novas tecnologias, de pesquisas para um grupo altamente especializado de interesse no assunto. O simpósio ele tem um conteúdo mais prático, mais para mostrar o que serve. Fórum, discussão de determinado assunto, reunindo representantes de múltiplas entidades, associações e especialistas. Vejam que são todos eventos que buscam sempre inovação e discussão. Conferência, apresentação de um tema por um determinado expositor, com renomado conhecimento na área, que após expor, responde às perguntas formuladas pelos presentes. A conferência é um pouco mais ampla, né, do que a palestra, aí eu coloquei aqui, é mais amplo que a palestra, parte de várias entidades de uma determinada área. Mas é mais ou menos igual, né? Na palestra tem uma apresentação de um tema específico para um grupo de pessoas, né? E no final ele vai responder às questões apresentadas. Pode ser compreendido como uma conferência em menores proporções.
palestra. Quem que não gosta de uma palestra quando o palestrante, né, ele vai trazer de forma sucinta, resumida, domina o assunto, né? Palestra, ela serve para a gente aprimorar o nosso conhecimento e escutar outras pessoas falando acerca do tema. É muito interessante que a gente assista. Jornadas, reuniões sistemáticas realizadas por grupos profissionais com o objetivo de discutir um ou mais assuntos. Mesa redonda. Esse mesa redonda, reunião de especialistas que sustentam opiniões diferentes a respeito de um mesmo tema. Não tem finalidade polêmica, apenas de expor os pontos de vista para um auditório. Essa tal mesa redonda, né, significa não que a mesa seja redonda, né, mas que as pessoas estão todas ali na mesma posição hierárquica, discutindo sobre vários aspectos, posições antagônicas ou posições convergentes sobre o mesmo tema, né? Cada um pode entender de uma maneira, todo mundo se respeita, vai explicar os prós e os contras e tá tudo bem. A gente precisa se lembrar que o nosso direito não é nem lógico, né? O nosso direito não é matemático. Nosso direito é argumentativo. Quem ali conseguir convencer o juiz ou conseguir convencer a outra parte, leva. Então, o direito ele não tem certo e errado, né? A gente tem até aquela piadinha infame, né? Quanto que é 2 mais 2, né? A piada assim, é falar assim, depende, né? Depende de quanto que você quer que dê, né? Porque a gente consegue argumentar de um jeito ou de outro. Então, o direito ele não é lógico, ele não é matemático, ele é argumentativo. Então, na mesa redonda vai ter uma reunião, uma exposição de ideias, de forma ordenada, né? E aí a gente até consegue fazer um link, e eu quero trazer uma pessoa para fazer uma live com vocês, uma palestra sobre as novas técnicas de negociação que existem dentro do direito, né? Que a nova onda, o novo paradigma do direito não é a briga, mas a composição. Eu já falei para vocês isso, né? Mas na minha época de faculdade, a pessoa que se dava bem no direito era a pessoa boa de briga. Brigava, que ia lá até o STF, voltava. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o advogado pacificador é o advogado que tem mais êxito na carreira, né? Que consegue pegar a outra parte pelo coração, consegue fazer um acordo agora. Essa que é a nova cara do direito. E quando a gente fala de mesa redonda, né? Aqui num evento científico, a gente está falando de várias pessoas discutindo temas, pode ser até antagônicos ou não. Mas quando a gente traz isso para o mundo jurídico, para as conciliações, a gente usa uma mesa redonda para que as pessoas não fiquem na posição de autoras e réis. Para poder fazer um acordo, você não põe uma pessoa numa situação de réu ou a outra na situação de autor. Mas a gente tenta buscar um acordo falando assim, vamos resolver o problema aqui? Você quebrou o braço dela e ela teve um prejuízo tal. Ah, mas ela tem razão. Não, aqui eu não quero saber quem tem razão. Vamos fazer um acordo para encerrar o processo aqui? Então, vejam, se eu coloco um na posição de autor e um na posição de réu, eu não vou conseguir acordo. Então, eu tenho que trazer as pessoas para conciliação, encerro o processo aqui. Esse aqui que é a nova cara do advogado, né? O advogado atual é aquele que pacifica. Quando a lei permite, né, no direito penal, vocês fizeram um trabalho para mim aí esse tempo atrás, sobre quando que eu posso ter essa composição civil dos danos, né? É a nova cara do direito penal, e eu lembrei aqui por causa da mesa redonda. E aí, pessoal, temos vários tipos de trabalhos científicos aqui, de exposição científica, feira, apresentação de pôsteres, e o que eles vão ter em comum aqui? No final, os trabalhos apresentados, os trabalhos que forem aceitos e apresentados dentro tem um nome aqui, deixa eu voltar, desses eventos científicos, lembrei, até meu computador e lá, o Tico e o Teco já lembraram, né? Dentro dos eventos científicos, eles vão para uma
publicação referente àquele evento. Então, junta os trabalhos que foram aceitos lá no evento e vão ser publicados nos anais daquele evento. Aqui a apostila fala anais de um congresso, mas não precisa ser congresso. Qualquer tipo de evento científico vai ter uma publicação do trabalho realizado ali. E essa publicação vai ter o registro de publicação e aí as pessoas vão poder colocar no currículo Lattes como um trabalho publicado. Essa aqui é a razão de ser, de você expor algum trabalho em algum congresso, em algum evento científico, seja ele qual for, seu nome lá para a publicação dos anais daquela publicação científica, daquele evento científico, e esses anais, eles constarão lá da plataforma Lattes e você vai poder colocar eles no seu currículo. Esse aqui é o anais do congresso. O que está escrito aqui, né? Congresso, vamos colocar aqui barra, para aprimorar. Evento científico em geral. É a coletânea de trabalhos científicos publicados no contexto do evento. Pode ser qualquer evento que a gente viu lá em cima. É a publicação reconhecida e registrada, que recebe o número de registro validando a sua credibilidade. Maravilha. E comunicação científica. O que é isso? Todos os nomezinhos parecidos, né? Ó. A gente vai ver aqui que a comunicação científica vai ser... Deixa eu até mudar de página, porque não tem nada a ver com o que está em cima. O que é isso, né? É a informação que é apresentada em congressos, reuniões, simpósios, na qual são expostos os resultados dos estudos. Então, pensa num artigo científico um pouco menor. É forma de divulgar as informações científicas novas de forma breve, máximo 20 linhas. Sua finalidade é apresentar a descoberta, os resultados alcançados na pesquisa. Então, essa comunicação científica, ela tem a finalidade de divulgar o que foi amealhado ali da sua preparação e da sua apresentação científica. Ela vai obedecer 3 fases. Tem a preparação escrita, a apresentação, lá na hora do evento científico, você tem que ir lá se apresentar, tem que falar, e a arguição. O que é isso? Arguição é um questionamento, né? A pessoa abre, acho que essa é a pior parte, né, para quem está apresentando, quando você abre as perguntas, né? E aí, às vezes, as pessoas vêm com umas perguntas do além-túmulo para você, e você tem que estar ali, de peito aberto para responder, né? A gente já vai falar um pouquinho, daqui a pouquinho, sobre apresentação oral. E aí, a apostila trouxe para vocês aqui, eu copiei, qual que vai ser o jeitão dessa comunicação científica. Vamos ver que ela é um pouquinho menor do que o trabalho científico, ó, tem folha de rosto, mas aqui é quem participou lá do evento, quem participou do evento científico. Tem a introdução, ó, tem o conteúdo que é dividido em 3 fases. Aqui não vai ter aquele resumo, não vai ter a palavra-chave, ó, introdução, desenvolvimento e conclusão, e a referenciação bibliográfica. Sempre tem que ter referenciação bibliográfica. Ó, aqui a introdução, formulação clara e simples do tema, apresentação sintética do problema, referência a trabalhos anteriores, apresenta também justificativos, objetivos, metodologia, delimitação, desenvolvimento. Parte textual, informações e argumentos de maneira mais detalhada, fundamentação lógica, expõe as ideias principais, recomenda-se a divisão de texto em seções, conclusão é a síntese, completa é um resumo, e sempre tem a tal da bibliografia. Visa citação, pode ser citação curta, longa, direta, citação indireta, sempre eu tenho que colocar lá no final da bibliografia, das fontes utilizadas. E aí, pessoal, vamos trazer para vocês mais 2 tipos diferentes aqui de
textos científicos que podem ser apresentados lá nos trabalhos, né? Eu tenho aqui o ensaio, que vai inovar na ordem jurídica ou na ordem científica, porque ele traz uma tese, e tem o paper. O paper nada mais é do que a síntese do pensamento lá do tema científico. Vamos ler. Paper é uma síntese de pensamento aplicada a um tema científico. É o texto escrito de uma comunicação oral, podendo apresentar o resumo ou até o conteúdo integral dessa comunicação. Seu objetivo é que seja publicado nas atas ou nos anais do evento na qual foi apresentado. Segue a mesma estrutura anterior, o objetivo é estimular o aprofundamento sobre determinado assunto, favorecendo o debate no qual seja exigida a posição pessoal do autor. Então, em vez de fazer a comunicação científica, eu posso fazer um paper também para publicar, que é mais resumido, tem que ter a minha opinião ali sobre o que eu explanei, ou um ensaio. No ensaio, né, eu vou desenvolver uma tese nova, né? O trabalho de pesquisa, uma tese é defendida, havendo necessidade de que seja exposta com muita clareza, além da defesa de um ponto de vista com argumentos sólidos e evidências. E por fim aqui, o informe científico. O informe científico. No informe científico, pessoal, eu vou nada mais fazer do que é um relato escrito que vai divulgar o resultado, mesmo que parcial, da pesquisa. É um trabalho bastante sucinto, se limitando à descrição dos resultados obtidos por meio das pesquisas de campo, de laboratório. São as atividades realizadas na pesquisa que têm destaque, sendo por isso mesmo imprescindível que a sua redação explique com clareza os procedimentos desenvolvidos, as técnicas, os resultados, a experiência, favorecendo a sua repetição por quem interessar o estudo. Aqui no informe científico, eu vou divulgar os resultados da minha pesquisa. O que eu encontrei? A minha pesquisa não precisa nem estar pronta ainda, né? Mas eu posso divulgar no evento científico quais foram os resultados parciais que eu já obtive com a minha pesquisa. Então, vejam, várias formas, então, de eu atuar dentro de um evento científico, mas para o meu nome aparecer lá nos anais de publicação, né, nos registros de publicações, eu preciso ter a materialidade disso. Como que eu vou fazer, então? Um paper, um ensaio, um artigo científico, alguma coisa material eu preciso entregar lá no evento científico, esse material ser aceito, pode ser esses vários tipos aqui que estão elencados, tem vários outros também, cada uma vai seguir uma norma diferente, mas o evento científico tem que aceitar para que no final eu possa apresentar, defender esse trabalho e o meu nome vá lá para os registros desse evento científico, né? E por fim, uma coisa importante, né? Todos esses trabalhos, né? Eles são apresentados, né? Então, a gente tem que falar um pouquinho sobre essa apresentação. E vejam só que interessante, né? Dentro da faculdade, durante a nossa faculdade, raras as vezes, né? A gente vai encontrar uma espécie de trabalho científico que é o seminário. Acho que vocês já ouviram falar de seminário. Como que o seminário acontece, né? Como que era para acontecer, eu vou falar aqui a expectativa e a realidade, né? Como que era para acontecer? Era para acontecer assim, o aluno se junta em grupo, aí eles fazem uma pesquisa científica, vão estudar o tema, problematiza, resposta provisória, aí eles vão escrever sobre o tema, vão entregar um trabalho escrito para o professor e, na data marcada, eles vão apresentar esse trabalho. Ótimo. Mas vamos pensar uma sala de 50 alunos, vamos lá, da matéria de metodologia. Uma sala de 50 alunos, e aí a gente divide em grupos de 5. Vão dar 10 grupinhos. 10 grupinhos, 10 aulas. Acabou o semestre, né? O bimestre, pelo menos. Acabou o bimestre. Eu não vou dar aula porque
A aula quem vai dar vão ser vocês. E aí vocês vão lá apresentar o trabalho de vocês durante a aula. Vão lá, explicam, falam e tal. Essa aqui é a expectativa. Qual que é a realidade no seminário, né? No seminário é assim. Um vai falar, eu faço o trabalho e você apresenta. Aí já olha para o coleguinha que seja um pouco mais desinibido, né? E aí o coleguinha mais desinibido vai lá na frente apresentar. Ou arruma aquela briga, aquele pandemônio no grupo, todo mundo vai apresentar um pouquinho. Aí o que acontece? A sala inteira, ninguém presta atenção em quem está apresentando, e quem está apresentando só sabe a fala dele, está no papelzinho, não sabe nem a fala do colega. Então, em resumo, esses seminários, eles são contraproducentes na faculdade, né? Eles não têm o resultado esperado. Além do que, né, o aluno, quando você manda o aluno ir lá falar na frente, ele fica desesperado, né? É uma sensação de quase morte, visão de túnel, sempre posterga, sempre deixa para depois. Esse é um fato. O outro fato é que a gente tem muito conteúdo para dar, né? A gente pega as matérias técnicas, por exemplo, né? Que o conteúdo é enorme para você aplicar. Então, não tenho tempo hábil para deixar o aluno fazer seminário e mando o aluno lá na frente. Alguns alunos preferem, sei lá, qualquer coisa, né, do que um seminário. Então, não tem o que é esperado. Quando que a pessoa vai falar lá na frente a primeira vez, né? Vai ser para apresentar o TCC, porque durante a faculdade essa correria toda e essa contraproducência que eu disse para vocês. Mas um dia chega. E quando chegar esse dia, tem algumas técnicas especiais, né? Para a gente poder falar lá na frente. Primeira técnica especial, né? Você vai pegar o sumário do seu trabalho. Lembra na aula passada que a gente falou de pré-projeto? Que a gente fez um sumário? O que eu vou falar dentro do meu trabalho? Tem o sumário lá. Vamos pensar assim. Parte histórica, que é importante, como que surgiu. Depois um quadro comparativo de alteração de lei. Depois requisitos, aplicação, fundamento, enfim. Qual que é o roteiro do nosso trabalho? Lá na hora do seminário, da apresentação de vocês, na apresentação oral, vocês vão pegar esse sumário seco, tá? Sem nada escrito, só tópico. E vão lá na frente com esse sumário. E por que isso? Porque o nervosismo, gente, ele trai a gente, né? O nervosismo, ele trai. Quando a gente fica numa situação que a gente está com medo de falar, a gente começa a ler desesperadamente. Então, se você levar o seu trabalho inteiro, você vai começar a ler o trabalho inteiro. Se você levar só os tópicos ou só as palavras-chave, você vai ficar mais calmo, você vai lembrar, você não vai sair do roteiro. Precisa levar o roteiro? Obrigatoriamente, na minha opinião. Porque às vezes a pessoa ela é tão segura, né? Não, eu sei tudo, vai lá. Mas ela vai fugir do tema, que ela não vai conseguir lembrar dos pontos que ela precisa falar. Então, é sempre bom levar um roteirinho ali, pode ser o sumário, ou você mesmo faz um roteiro das coisas que você tem que falar para você não se perder, né? Essa é a preparação, né? O roteiro faz parte da sua preparação. Segundo, preciso de formalidade, né? A gente não está na mesa de um boteco, né? Não está na sala de aula. Então, devidamente trajado, né? Põe lá o seu traje social para apresentação na banca examinadora, os meninos de terno e gravata, as meninas com traje social, né? A saia tem que ser até o joelho. Vamos lembrar que a gente está fazendo um curso formal, né? Ombros tapados, tampa os ombros, não pode ir de top, professor? Não. Devidamente trajado para apresentar. Apresenta em pé. Às vezes, né, acontece do aluno estar tão nervoso que ele até senta. Mas o correto é apresentar em pé, virado para a banca examinadora, vira para a banca examinadora, explica, nunca fica de costa para a banca examinadora, né? Sempre de frente para a banca examinadora, e aí faz a sua explanação com formalidade, demonstrando o respeito pela banca e o respeito pelos colegas que estarão assistindo, né?
próximas arguições de TCC, todos vocês têm que participar. Primeiro que vocês ganham horas complementares, segundo que vocês ganham experiência, né? Vocês vão estar lá assistindo os colegas de vocês do 10º semestre apresentando, e aí vocês vão tomar nota do trabalho deles, né? Pode até tirar algumas ideias do trabalho de vocês, e vão ver como que vai ser a apresentação desse pessoal, porque em breve vai ser a apresentação de vocês. Temos, então, a apresentação nesses simpósios, nesses eventos jurídicos, temos uma apresentação oral no TCC, e também, se o sonho de vocês é concurso público, né, as carreiras grandes, né, do direito, delegado de polícia, agora os concursos também de escrivão e investigador de polícia também tem a fase oral. O defensor público, promotor de justiça, juiz de direito, todos esses concursos têm arguição oral, né? E na arguição oral, por exemplo, concurso da magistratura, quero ser juiz. O desembargador vai fazer perguntas para vocês, né? E as perguntas, por mais que a gente ache estranho, são perguntas simples, né? Eles contam com o fator nervosismo do candidato e eles vão fazer perguntas simples, mas de cunho filosófico, né? Pergunta assim: o que é crime? O que é justiça? As perguntas assim, não tão técnicas, né? Mas de cunho filosófico. É até interessante, né? E sempre na arguição, mesma coisa, devidamente trajado, formalidade, mas aí você não tem roteiro, né? Aí não tem uma apresentação, mas vai direto lá para o final para a arguição. Nos trabalhos científicos e na entrega do TCC, na arguição, né? Primeiro você apresenta e depois você é arguído. Nos concursos públicos, não, já passa direto para as perguntas, né? E aí você pode ficar sentadinho lá, eles deixam abrir o código lá e tal, e aí você pode responder as questões, né? Essa aqui é a parte da apresentação oral dos trabalhos científicos. Aproveitei e já enfiei aqui um concurso aqui no meio. Nós vamos falar mais disso na próxima aula, quando a gente falar mais um pouco de trabalho científico. Hoje foi só para dizer para vocês o que é um artigo científico, quais são os tipos de eventos que nós temos. Que saudade dos eventos científicos, né? Que, por enquanto, estão só na nossa memória. Uma dica para vocês, que eu sei que vocês estão aí querendo... Opa, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Querendo horas complementares, minha gente. Deixa eu mostrar para vocês aqui um site muito legal. Para vocês aprenderem e, de quebra, conquistar umas horinhas complementares aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo entrar para mostrar para vocês. Ó. Audiência online com certificado. Não sei se vocês já conhecem isso. Aqui, ó. audienciaonline.com.br. Faz um cadastro, é de graça. Vai aparecer aqui para nós já. Ou não, né? Mas que fé que vai aparecer. Com o Teams ele fica bem lentinho. Será que se eu abrir outra página vai piorar? Vai. Vamos esperar aqui um pouquinho. Enfim, pessoal, você se cadastra aqui nesse site quando ele aparecer, e aí vai ter os tipos de audiência que vocês podem assistir, são audiências reais. E no final, você assiste a audiência, você pode imprimir um certificado. Esse certificado você põe lá na sua área do aluno. Não vai aparecer, ó, tá aguardando. Vamos esperar só um pouquinho, ver se aparece. Deixa eu conseguir entrar aí. Ver se é esse.
esse aqui mesmo. Será que é o Teams que tá fazendo ficar assim? Tirar esse treco aqui. Ou é minha internet que caiu? Não, não vou conseguir mostrar para vocês, não. Nesse aqui, vai. Acho que não é aqui nesse júris, não. É aqui. Tem que fazer o login, esse menino que é juiz, tem que fazer o login, aí vai mostrar para vocês, né, qual tipo de audiência que você quer assistir, os erros na audiência, ele vai querer vender curso. Mas aqui, vocês vão lá, vão conseguir assistir as audiências e vai imprimir o certificado. Receba o certificado válido, quero conhecer. Depois vocês dão uma fuçadinha aqui, é nesse aqui de baixo. Assiste às audiências e vale como horas complementares vocês conseguirem imprimir o certificado. Eu não me cadastrei, depois eu vou fazer essa lição de casa aqui. Um monte de aluno conseguiu já fazer e já me mostrou o certificado, que eu achei muito legal. Ó, cortando metade da minha cabeça. Então, galera, alguma pergunta? Alguma coisa que eu possa ajudar vocês acerca do tema tratado na aula de hoje? Acho que a minha internet está bem ruinzinha. Galera, estamos aí? Deixa eu anotar aqui. Não havendo questionamentos, pessoal, vou encerrar por aqui e desejando para vocês uma ótima semana e já vou ver com o professor Francisco se ele autoriza vocês a assistirem a aula ao vivo ou se eu vou disponibilizar para vocês a aula sobre prerrogativas. Tomara que ele autorize, né? Mas aí eu não quero atrapalhar a aula do outro professor, mas eu queria muito vocês participando junto comigo lá. Mas se não puder, fica para a próxima. Que dia que vocês não têm aula para ver se eu consigo fazer algum evento? Quinta? Quinta-feira eu vou dar aula sobre prescrição penal. Se vocês quiserem assistir, fiquem à vontade. Fica à vontade. Vocês recebem o link do professor Francisco, gente, no grupo de vocês? Aí pede só quando ele coloca, nem sempre. Se solicitar, acho que ele coloca para a gente lá. Tá. Então, vocês têm representante de sala? Quem que é o representante? Tem? Porque daí podia algum de vocês... Ravena. Ravena, ela tá aí? Ravena. Estou aqui. Ô, Ravena, então faz... Oi, Ravena. Oi, tudo bem? Na quinta-feira, Ravena, pede para mim o link da aula que eu passo para você passa para os colegas, pode ser? Senão eu vou esquecer. Pode sim. Você tem meu zap, não tem? Tenho. Tem? Então, beleza. Na quinta-feira, você me lembra, eu vou dar uma aula sobre prescrição penal. Aí, na aula vai ser para a galera do 9º semestre, tá, gente? Então, se ficar alguma palavrinha que vocês não entenderam, eu abro no final para perguntas, vocês podem tirar as dúvidas de vocês, não tem problema nenhum, tá? Não se intimidem. O que é importante é vocês assistirem, já que na quinta-feira vocês não têm aula, assistam minha aula de penal. É uma aula um pouquinho avançada, mas é bom que vocês já estão tendo um prospecto do que virá, né? Foi até redundante ser prospecto, né? Fala, gente. Professor tem esse problema, né? A gente quer ficar explicadinho, então a gente vai falando tudo redundante. Esses dias eu estava falando com a minha mãe, eu expliquei 15 vezes para ela, ela falou, Marisa, eu já entendi. Eu falei, tá bom, entendeu. Coisa de professor, né? Tem que desculpar a gente, que a gente está meio doido.
Beleza? Então, quinta-feira a gente se vê. Olha que eu vou cobrar vocês, hein, de participar lá na aula comigo. Quero todo mundo lá. Eu gosto de sala cheia. Ô, professora. Eu vou estar na sala, hein, professor? Beleza. Pode falar. Pode Alguém contar quer com a gente. Marisa. Quero Professora, Pode Sim. falar. É o Manuelison? tá me escutando? Tô. Tá aparecendo um Certo. sinalzinho aqui. Me tira duas dúvidas, professora. Como a senhora tocou no assunto relacionado a concurso público, né? Aí eu fiquei com... Na verdade, são dúvidas que eu já tinha, né? E pelos vídeos que eu olhei no YouTube, eu não consegui esclarecer. Eu sei que, de certa forma, não está exatamente dentro do assunto, mas como a aula terminou um pouco mais cedo e a gente tem um tempinho, eu Pode falar. acho que a fica à senhora não vontade. se importa, né? Não me importo, não. Pode falar. Se eu souber, tá, Manuelison? Se eu souber te Tá. responder, mas vamos lá. Por exemplo, quando existe um determinado concurso público, né? X número de vagas. Suponhamos, por exemplo, um concurso feito pelo Estado, mas que está atrelado ao município, né? O pessoal que é chamado, por exemplo, de forma temporária. Por exemplo, só para a senhora entender o que eu estou querendo dizer, ocorreu um concurso público do Estado, só que atrelado à diretoria de ensino